meus queridos, sejam bem-vindos aí à segunda temporada do RochaCast, agora sem cabelo, né? Segunda temporada, visual novo. E se você olhar ali, você vai ver que a gente não atingiu a marca dos 1.000 inscritos, mas o cabelo, uma hora oportuna, eu dou testemunho, falo, né, a respeito. Hoje eu tô aí com a Cibele, né? A segunda temporada a gente vai ter rostinhos novos, né? Pessoas novas aí batendo papo, né, Cibele? É isso aí. E eu tô aqui pedindo para vocês virem compartilhar o nosso canal. Vem também, siga nossas redes sociais e não esquece de deixar o nosso like, tá certo? Deixa o joinha lá. E hoje o nosso convidado, né, segunda temporada, mais do que especial. Falava do meu cabelo, dava risada na minha cara, né? Vocês logo vão saber por quê. O Laércio aí tá aí com a gente. Laércio, bem-vindo. Poxa vida, Deus te uma abençoe. honra. Deixa Deus te usar aí. Vamos Aleluia, irmão. prosear. Mas eu preciso dizer uma coisa. Eu gostava do seu cabelo comprido, que quando ele soltava, eu ria muito. Dava muita risada. Eu via Jesus na minha frente, um Jesus meio caricato. Não, imagina. Quem sou eu? Meu Deus do céu. Mas tá bonito. Ficou Tá bonito, né? Bom, ficou mais jovem. Muito obrigado. Eu queria ter o cabelo que você tem. Muito obrigado. A minha barba me entrega, né? Só a barba. Só a barba, né? Que bom, tá bom. Pretinho, tá bom. Só eu que sei. Bom, cara, muito obrigado por você estar vindo aí com a gente, né? Participar aí. E é bom que a galera vai ouvir, né? Vai aí entender um pouquinho mais do Laércio também fora do âmbito igreja, né? Porque a galera fala, pô, ministra louvor, prega, é presbítero, é líder de célula, mas tem um contexto por fora, né? Tem toda a história de conversão e tudo mais. Sim. Só que assim, a gente tem um nível de amizade, né? De intimidade, mas eu vou deixar para a Cibele começar aí as perguntas, né? Bora. E aí, nos conte, né? Porque assim, a gente tava batendo um papinho antes, né? Como foi sua caminhada? Já nasceu em um lar evangélico? Não? Sim. Vamos desenrolar. Vamos lá. Nasci num lar cristão, né? Evangélico. Na verdade, meus pais começaram a ir para a igreja, se converteram exatamente quando a minha mãe estava me esperando, né? Em 1983. Faz 40 anos. Quase 41. Já ia falar, porque eu sou de 83. Pois é, meu amigo. E começou a caminhada ali, né? Então, eu nasci num lar cristão e foi na igreja que deu origem à Rocha, né? A gente pode desenrolar isso, mas assim, foi a igreja... Vou falar o nome de igreja aqui, não tem problema? Não, pode falar. Não pode falar de empresa, porque eles não patrocinam. Não é empresa. Era Caminho da Paz, né? Da Vila Formosa, que era uma igreja da Comunidade da Graça, enfim. E ali eles se converteram, a família toda foi indo, se convertendo. E foi essa a origem, né? Então, desde então a minha família se converteu quando estava me esperando, né? E aí cresci já nesse ambiente de igreja, né? Caminho da Paz, depois Nova Aliança em Cristo, que foi, na verdade, a igreja que deu origem aqui, né? A Rocha. E foi isso. Claro que teve um momento que eu tive meu encontro com Jesus, né? Aquele momento que muda as coisas, porque vocês ouvem muito isso, eu vejo, né? Bastante. É o seu próprio encontro, né? A sua própria história, né? Por mais que você cresça num lar cristão, claro, os valores são os valores cristãos, mas você tem aquele momento de se encontrar. Mas foi isso. Foi meu início aí de vida. E tive esse privilégio, né? De crescer num lar já com esses valores. Então, você sempre foi da Rocha, né? Desde a entrada, porque a gente estava conversando, você foi da Renascer também? Sim, tem uma caminhada aí, né? É engraçado que eu falo da Caminho da Paz, porque eu me lembro, mas assim, sabe aquela coisa de relance? Porque foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Criança. Mas eu lembro de algumas coisas, né? Inclusive do meu tio, que era diácono, eu sempre lembro disso, ele arrumando as cadeiras, aquela coisa. Mas aí depois começou a Nova Aliança, né? Nova Aliança em Cristo. E aí eu já me lembro mais, eu era criança, então foi onde a gente teve aquela coisa de participar de escolinha, né? De teatro, então aquele envolvimento. Mas aí um pouco mais à frente, ali em 93, tinha 10 anos ainda, a gente mudou para Renascer, né? Meus pais foram para Renascer em Cristo, bem naquela fase que a igreja estava, né, começando, estava crescendo. Então, tive também esse privilégio, porque foi um momento muito bom, né, da Renascer. Eu acho que até ali que eu tive esse despertar assim, em relação ao louvor, porque me chamava muita atenção a música. Eu me lembro até hoje do primeiro culto que a gente chegou lá.
e estava tocando, que seria o Atos 2, né? A banda Kadosh, aquela formação. E eu me lembro, assim, foi tão marcante, que era tão legal, né? A música. Sim. Então, a gente participou muito disso. Então, passei essa fase, anos ali na Renascer, e depois eu voltei. Nós voltamos, né? Minha família voltou para Nova Aliança, era essa igreja. Que foi aonde começou, assim, a minha caminhada, né? A gente sempre se envolvendo em uma igreja pequena na época, e a gente se envolvia em tudo. Então, aí, teatro, era com os adolescentes, né? Eu já era um adolescente. Encontrei a minha amada, né? Aí, tá vendo? Ela tá... Encontrei, não, na verdade a gente sempre se conheceu, tá mas nos ali bastidores. Foi o momento que a gente se reencontrou ali, né? Era adolescente. Então foi esse início de vida, né? De vida cristã, de chamado, e ali eu me envolvi com o louvor. Tive muita oportunidade nessa igreja de ingressar no Ministério de Louvor, de pregação, primeiro lugar onde me chamaram para pregar, que era um negócio que eu nem... Te deram oportunidade, né? nem imaginava. Eu pregar e foi, assim, eu lembro, num acampamento, né? Foi se descobrindo, né? Assim, é muito legal. O bom da igreja pequena, né? Isso. Que você pode ter oportunidade de se Exatamente. desenvolver, né? Exatamente. Porque você tem que servir, né? De certa forma, você tem que servir. Tem uma necessidade ali, né? Exato. Mas vai muito de ter essas oportunidades. Sim. Eu me lembro muito disso, né? Em relação à pregação até, que na época ela era minha prima, né? Na época ela era líder do louvor, líder dos jovens, e ela me perguntou assim, no acampamento, o que vocês têm vontade de fazer, né? Algo que vocês têm vontade de fazer na igreja. E eu já tocava no louvor, aquela coisa. E me veio isso, falei, eu tenho vontade de pregar. Aí não deu muito tempo, me colocaram para pregar, assim, legal. num culto. Legal. E aí começa as experiências, você vai tendo essas... tudo novidade, mas você vai se descobrindo, né? Sim. No seu chamado, no seu ministério. Então, ali foi onde as coisas começaram, assim, ministerialmente foi onde começou. E aí, anos depois, a gente saiu, né? A gente foi para Renascer de novo. Vai e volta. Vai e volta, né? Mas aí, nesse momento na Renascer, aí a gente teve mais a experiência de trabalhar na igreja. Foi pouco tempo, mas foi bacana, assim. Eu falo sempre que as igrejas grandes, assim, né? Mas usando até a Renascer como exemplo, ela funcionou muito como um hospital, assim. Muita gente machucada, ferida, que chega por vários motivos, né? E aí, quando você chega assim, você realmente recebe a palavra, e foi um momento muito bom. A gente se envolveu ali com o ministério, entendeu como funcionava uma estrutura também de uma igreja daquele tamanho, né? Foi muito bom, mas Deus tinha algo com a gente na rocha. Realmente era algo assim, impressionante. Deus chamava a gente para cá. Nossa. E a gente não sabia o porquê. Eu vou falando, né? Vai falando, sem parar. A gente vai pondo vírgula, vai pondo parênteses, volta, entra, vai. Disparando. Mas é que eu me lembro muito do episódio que fez com que a gente viesse para a Rocha, né? Foi em 2007. E a gente estava lá, eu estava tocando na Renascer, mas a gente já tinha aquele incômodo, assim, não é aqui o lugar que a gente deve ficar e tal, e orando, né? Orando ao Senhor. E eu cheguei para um culto, e era lá na antiga sede, que era Lins de onde caiu, né? Tudo teto, na Lins de Vasconcelos. E aí eu cheguei para tocar, e quando a gente chegou, eu olhei assim, tava o grupo de louvor lá, né? Formou, todo mundo sentado. Falei, o que aconteceu? E eu tinha orado pedindo a Deus uma direção, um sinal, se realmente a gente deveria sair dali e vir para a Rocha. E quando eu cheguei, o grupo falou assim, cara, não vai ter culto e ninguém avisou nada. Nossa. Está tendo um evento com as crianças, o pessoal tudo revoltado, né? Grupo de louvor, sabe como é que é? A gente não vai tocar. Não E sei, eu fiquei numa... Sei de nada. Sei de nada. E eu fiquei numa paz, assim, porque eu entendi que Deus estava dando uma resposta, né? E aí, dali, a gente orando, e a Priscila envolvida também no Ministério Infantil. E aí a gente entendeu que era a hora. E início de 2007, a gente foi para a Rocha, conversamos com o pastor Mauro na época, né? E recebeu a gente muito bem. E dali começou a caminhada. E já se vão 17 anos, né? 17 anos de Rocha. 17 anos de Rocha. Cara, desculpa. Não, imagina. Falou de tocar e tal, começou a tocar lá. Sim. Como que começou essa história de tocar? Porque tem todo um contexto, mas eu quero chegar na guitarra. Ministro com guitarra, né? Mas conta pra gente chimbinha o trajeto do Laércio como ministro. Mas você começou só tocando ou
Comecei. Você já começou A ministrando? primeira coisa que eu toquei no louvor foi percussão. 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 Ridículo foi aquilo. E temos imagens. Se eu procurar, eu encontro. Não, o lance da igreja, né? Que você falou da igreja menor e tal. Eu tive muito incentivo para entrar no louvor. Porque eu gostava muito de música. Depois eu fui entendendo que eu gostava muito. Mas desde criança eu ficava ligado em... Eu gravava em fita cassete, né? E minha irmã me incentivou muito, porque ela assistia, né, década de 90, ela assistia aqueles programas de clipe da MTV, Clipe Trip, não sei quem vai lembrar disso. Gazeta, era... Tá desbloqueando memórias. Desbloqueando memórias. Os anos 80. Foi. E eu assistia de tabela, lá assistindo, e eu ficava... Então, assim, a música sempre fez parte, desde criança. Eu lembro até hoje que meu pai comprou... Não sei se você vai lembrar disso. Tinha a revista K... Tinha uma revista aí. Vou falar o nome para não dar prova. E eles davam um CD. Você comprava a revista e vinha um CD. Tinha. A revista Faces, né? Isso, Faces. E ela vinha com um CD de música clássica. Você acredita que eu escutava muito aquilo? Eu ficava escutando música clássica. Nossa, muito bom. Porque, na verdade, porque não tinha CD em casa, só tinha o CD da revista. E então eu escutava de tudo. Sempre fui aberto, assim. Qualquer tipo de música eu escutava. Quando tive oportunidade na igreja, foi muito isso, assim, vai pro louvor. E meu pai me incentivando, vai aprender um instrumento, vai aprender violão e tal, guitarra. Na verdade, eu tinha uma vontade de aprender sax. Eu gosto muito de saxofone, eu me chamava a atenção. Tinha uma prima minha que tocava e nossa, que legal. Só que é muito caro, né? Um instrumento muito caro e muito difícil, assim. Então, nem cheguei perto. E aí, a guitarra, né? Comecei a estudar a guitarra. Me chamou a atenção. Porque são muita historinha, né? No meio da história. Mas eu lembro de assistir um filme que eu adoro, que é De Volta para o Futuro. E tem uma cena lá que o Marty McFly toca guitarra, você lembra? Sei. E aquilo eu fiquei... Eu assistia muito filme, eu fiquei, nossa, que legal. E eu falei, eu quero aprender guitarra. Eu era menino, assim, né? Mas lá na frente, quando eu era adolescente na igreja, não, eu quero aprender guitarra. Então, meu pai falou, vamos atrás, então, numa escola. Entrei numa escolinha na Vila Formosa e comecei a aprender violão. Aquela coisa mais devagar, assim, mas fui aprendendo. Só que já me enfiaram no louvor. Falei, não, entra aí, já dá para tocar, bora. E eu comecei tocando assim, mas aí o primeiro culto que eu lembro foi percussão. Eu batendo lá no atabaque. Se o João me visse, ele ia... Vixe, o João ia dar risada. Você falou do sax, eu lembrei do Thiago. O Thiago, eu só torro a paciência dele. Thiago, deixa eu tocar isso aí. É fácil, é só soprar e apertar o botão. Ele fica maluco, cara. Thiagão, um abraço, cara. Thiagão toca muito. Não, toca muito. E é muito difícil tocar saxofone, muito difícil. E aí, bom, fui estudando e nessa escola fui aprendendo, né, a tocar guitarra. Mas foi bem esse lance. Então, eu tenho muito isso em relação ao louvor, né? Tanto que eu botei a Priscila na fogueira. Mas, nossa, a Priscila... A gente estava lembrando hoje, 2 meses... surpreendeu muito. Comprou o teclado, 2 meses ela estava tocando. Já estava tocando. Porque eu aprendi assim. É claro, a gente tem que fazer as coisas com excelência, você tem que aprender. Mas a igreja, ela gera essas oportunidades de você... Vai lá, vai fazer. E, então, desde sempre, comecei tocando, nunca nem chegava perto do microfone. Mas você nunca passou nem pelo violão, nada? Foi direto guitarra? Na verdade, comecei no violão, aquela coisa, né? Não tinha dinheiro para comprar guitarra, estava aprendendo violão emprestado da minha tia. Cordinha de nylon. Cordinha de nylon. Eu lembro que eu enchi de adesivo no braço do violão para decorar. Pra decorar as notas. E minha tia só ficou olhando, né? Porque o violão era dela. E eu... Um beijo, tia. Tá aqui a tia. Ela tia Zefa que me incentivou também. E, enfim, comecei a tocar ali, aprender. Aí ganhei uma guitarra, uma Golden, azulzinha, uma extrato do meu pai de aniversário. Meu pai me incentivou demais. Eu já trouxe o lencinho, vou falar, meu pai chora, né? Mas me incentivou muito. Eu lembro que ele me deu essa guitarra de aniversário. E eu quis desistir no momento lá, porque estava na escola, não estava aprendendo muito. E ele, não, nós vamos atrás de um professor de guitarra, então, particular, nós vamos... E naquela luta, não era fácil pagar as coisas, né? E ele foi, achou um professor, virou meu amigo, Daniel, que acho que está dando aula no Carrão, se não me engano, ele dá aula para o pessoal lá. Dá lá. E excelente professor. E, enfim, foi assim, fui gostando cada vez mais do instrumento e fui me envolvendo, mas sempre ali, tendo oportunidade na igreja, né? O louvor
Desde os 16 anos. Estou com 40 para 41. Faz um tempinho já, Faz né? um Faz um tempinho já. Não vou fazer a conta, não. Né? Não, nem precisa. E aí, tocando e tal, lá, Renascer, quando que for, Laércio, ó, faltou um ministro aí, bora ministrar louvor. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui ministrar louvor, porque nessa de oportunidades, era o culto de quarta-feira, o culto das senhoras. Nossa. Sempre é o culto das senhoras, não é? Das senhoras que... E é sempre o culto de semana, né, cara? Porque aí você desinibe, né? Porque... Mas pensa num cara nervoso aquele dia, porque assim, para meu azar, vou falar meu azar ou sorte, a igreja estava lotada. E era um culto normalmente vazio. Mas estava lotada, que tinha uma profeta lá e o povo foi, né? O povo gosta de ir atrás de profeta, né? Foi. O povo gosta. Mas eu lembro que eu... E assim, era realmente por falta de pessoas que eu fui cantar, não era porque eu pedi nada disso. Não tem ninguém. Tava eu lá com a guitarra na mão, falando, é você mesmo, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fui falar na hora de cumprimentar as irmãs, que era de tarde, boa noite, irmãs, tudo bem? Já comecei bem. Gente, era um negócio de louco, assim, porque dá muito nervoso, né? Dá muito medo de você errar. Mas foi assim, aí comecei, toda quarta-feira era eu. O povo sofreu muito ali comigo, pelo amor de Deus. Eu fazia cada uma aqui, meu Deus do céu. Mas foi essa oportunidade que eu tive. Comecei ali ministrando e cantando. E aí foi indo, né? Aí foi algo... Mas o meu negócio sempre foi tocar. Eu sempre gostei de tocar a guitarra. Quando eu cheguei aqui na Vila Matilde, eu falei, não, eu toco guitarra. Não falei nada, cantava, né? Aí, meio que foi isso também. Precisava de alguém cantando. Tava faltando gente. Bota pra cantar. Vai cantar. Mas, na verdade, é Deus que... É Deus que capacita, direciona, né? Que direciona, capacita e coloca a gente para fazer as coisas. Porque já tive momentos que eu falei, não, louvor não é mais para mim, né? Eu era novinho, então eu tocava. E foi a pior coisa que eu fiz. Tanto que qualquer um que fala para mim, eu vou parar de tocar e não sei o quê, eu fico enchendo. Volta. Esse é o ministério. Porque foi assim comigo, né? Não significa que vai ser assim com todo mundo. Sim. Mas comigo foi isso. Eu guardei a guitarra, falei, não, eu vou fazer outras coisas. E eu senti uma saudade. Você comentou comigo que você chegou a vender essas coisas, né? Vendi, não tinha mais guitarra nenhuma, eu vendi tudo. Tava precisando de grana, né? Dá um aperto, aquela crise de 2016. Aquela crise vende tudo, né? Eu tinha 2 guitarras, 2016, vendi as guitarras, vendi pedal, vendi tudo. Fiquei sem nada. Nunca fui apegado com nada, né? Assim, mas eu vendi porque eu não tava tocando, tava parado, né? Mas, assim, aquela saudade, dava vontade, escutando música. Eu escuto até hoje, principalmente, mas eu escutando música no carro, né? E imagina, tocar essa música aqui ia ser muito legal, esse louvor e tal. Mas aí você já estava sem guitarra? E já não tinha guitarra para tocar. Nem igreja direito, porque a gente estava num momento de transição, né, da rocha, a gente saiu de uma e foi para outra. Então, mas sempre aquele desejo de voltar a tocar. Então, eu uma entendi. Vez que toca, né, sempre. É algo que é chamado, eu entendo assim. Hoje eu entendo assim. Deus te deu algo, é um presente isso. Sim. Né? Deus dá algo para a gente, olha, é isso aqui que eu quero que você faça. E eu falo isso, eu tenho prazer em fazer isso. Eu gosto muito. Não, estou muito longe de tocar da maneira como eu gostaria, ou de cantar da maneira como eu gostaria, mas é algo que eu gosto muito de fazer. Que a gente se liga em Deus, a gente se conecta com Deus quando você está no louvor. Eu acho que é a questão de você não fazer por si só. Exatamente. Porque eu acho que você se coloca numa dependência de Deus. Sim. Que você não faz por você. Então você sabe, não é eu estou fazendo. Eu dependo exclusivamente de Deus. Exatamente. Não faço por mim e nem para mim. E quando eu não faço para mim, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, a questão de estar no Ministério de Louvor é você entender que você depende totalmente da graça do Senhor. Exatamente. Né? Então, e ter o temor do Senhor com você. Exato. E aí, quando você entende isso, é exatamente o que acontece com você. Né? Aí você para de... Aí você fala assim, né? de se preocupar tanto com isso, né? Eu não sou capaz. Claro, a gente se prepara. Precisa se preparar, né? Obviamente, né? Porque é uma das coisas que atrapalha, né? Na verdade, ali, nosso papel ali é não atrapalhar. Exato. É deixar que as coisas fluam. Sim. Deus está agindo, Deus está operando através do louvor também, mas
E a gente é um canal, então se a gente atrapalhar, aí é problema. É difícil, né? Então esse é o ponto, mas aquele questionamento assim, eu não sou a pessoa certa, tem gente melhor. Não existe mais. Sou eu que estou ali, é Deus que me colocou ali naquele momento, então é eu que vou fazer. E ele vai me capacitar e eu tenho que estar preparado também, né? Exato. Tipo, se preparar, né? Tipo, Exato. É o posicionamento, né? É você se posicionar. Quem me colocou aqui? Deus. Então eu vou me preparar para fazer o meu melhor. E quando você entende que não é para você, tipo assim, eu não tô fazendo isso aqui, eu gosto de fazer isso, mas não é para mim, é para ele. Exato. Cara, faz assim, ó. Flui, Sim, vai que vai. Você vai treinar, você vai se dedicar, você vai fazer aula, e porque tem prazer nisso, né? Sim, porque a música exige isso. A gente tem que se preparar, não tem como, né? Você não ouvir a música, não tirar, para cada música que você vai tocar que tem, por exemplo, no meu caso, um solo de guitarra, você gasta uma semana ali e às vezes cortam o solo. Ainda corta o solo. Falando, não vai dar. Mas assim, a gente se preparou o máximo possível. E isso é muito gostoso, né? Quando você está se preparando para fazer algo que é para o Senhor. Sim. É para louvar, para adorar. Então, poxa, que privilégio, né? Então, eu olho muito para isso hoje, assim. Eu sou privilegiado por fazer parte de um ministério que eu gosto tanto. É algo que me dá muito prazer em fazer. Então, eu nem considero, assim, um trabalho, né, na obra. Puxa, isso é uma... Tem coisa mais legal do que você... Nossa, tocar guitarra, cara. Servir com aquilo cantar, que você gosta de fazer, né? Exatamente. É igual vocês aqui, trabalhando em algo que vocês gostam de fazer. Então, é prazeroso, né? Não, é muito bom. Sim. E, pra mim, não adianta eu ficar perguntando, porque assim, eu sou parça, né? Mas pode... Bom, continuando falando de música, você olhando agora, né, o cenário sobre música mesmo, na adoração, né, olhando como tá fluindo as igrejas e tudo mais. Quando você olha para isso, como que você vê? Sabe, você tem uma percepção? O que você acha disso? Você como ministro? Assim, a gente olha muito, né, para o que acontece. Eu falo assim, dentro da nossa igreja, você já tem uma amostra do que está acontecendo nas igrejas em geral. Sim. Até porque Deus sopra, né, sobre as igrejas da mesma maneira, assim, né, basicamente. Então, a gente fala muito hoje de worship, né? Na verdade, meio que está passando um pouco só essa onda, vamos dizer assim. Aliás, é uma boa definição, são as ondas, né, que a gente ouve muito. É a onda que vem, qualquer onda do momento. E com tanto tempo envolvido com o Ministério de Louvor, eu vivi algumas ondas, né? E é claro que a gente tem aquela tendência de falar, poxa, era tão bom aquilo que a gente viveu lá atrás, aquele estilo musical, parece que era melhor, mas na verdade não. Se você pega hoje para um jovem, para alguém que está começando no ministério, ele vai gostar do que está acontecendo agora, ele vai se ligar no que está acontecendo agora. Mas Deus se move da mesma maneira, né? Com certeza. Agora, eu acho que o que a gente não pode, e é o que eu vi acontecer, respondendo a sua pergunta, é o que eu vi acontecer nas igrejas, é ficar muito preso a um estilo só, a um tipo só, um estilo musical, né? Porque, assim, a igreja ela é formada de várias pessoas diferentes. Então, eu entendo que a gente tem essa liberdade na nossa igreja. Você tem vários estilos rolando, né? Acho que gostam de rock, gostam do soul. São poucos, né? Do rock são menos, mas Cada ministro tem um tipo. Mas são fiéis. Né? São fiéis. Mas é isso, né? Você tem uma diversidade. Então, ficar preso a só um estilo cansa. Sim. Porque é sempre a mesma coisa. Eu passei por uma fase aí antes de vir para cá, passamos, né? Que a gente foi visitar igrejas. Puxa vida, eu chegava na igreja e aconteceu de chegar e só ter um cara com violão. Isso acontece, né? Acontece com a gente, às vezes. Mas ser uma coisa tão triste que eu falei, meu Deus, eu não aguento isso. Porque assim, isso é uma opinião minha, né? Claro. O cara estava ministrando, mas assim, fazendo, eu acredito que o melhor dele. Mas o estilo musical já era tendencioso, assim, a te deixar mal, te deixar triste. Sofrido. Para mim, né? Sofrência. Talvez para outro. Talvez para outra pessoa não, aquilo faz sentido, mas para mim não. E é isso que eu falo. Puxa vida, tudo bem ter um estilo na igreja, mas vamos abrir, né, o leque para todos, Sim. né? É o que eu penso. Que nem só ficar martelando numa coisa só, né? Tudo cansa, né? O legal é que assim, você ter vários estilos dentro da igreja, ter vários ministros
que tem a pegada. Por exemplo, até com a galera não conhece, talvez todo mundo de nome, né? A gente tem muita gente que acompanha de fora da igreja. Sim. Tem um que é do rock, tem um que é do soul, do black, aí tem uma que é mais puxada para adoração ali, diante do trono, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Ó. E aí tem outra que é mais eclética, dentro da linha de adoração, a Silmara. Sim. Aí tem que é mais pegado pro rap e tal, tudo mais. Só que dentro disso, não se forma tribos. Sim. Tipo, o cara do rock só toca rock, o cara do soul só toca soul. Então, não se forma tribos e todo mundo tem que trabalhar. O músico, o backing, tem que aprender tudo, né? Eu acho isso muito positivo, muito bacana. Eu nunca vivi tanta liberdade dentro de uma igreja como a gente vive aqui. E olha que eu fiz parte de uma igreja, a Renascer, que era também aberta assim, a todos os estilos, né? Você pega gravações que tem todos os estilos musicais. Eles fizeram questão de gravar pagode, rock. O rock era muito forte. Mas, pelo menos até a minha época ali, várias bandas saíram. Várias bandas. Tudo que influenciou a gente. Mas até o momento que eu estava lá, só se tocava música da igreja. Hoje não, parece que tocam de outras igrejas. Então se abriu, pelo menos é o que eu vejo de vez em quando. Mas essa liberdade que a gente tem hoje na nossa igreja, eu acho muito bacana. Porque é muito legal você poder tocar um estilo totalmente diferente, né? E as pessoas aceitarem. Isso tá legal. Como o Paulo falou, né? Todo mundo vai aprendendo a lidar. Né? É muito bacana. Se a gente pega o pessoal da escala e fala, cara, que música é essa? Nossa, resistência, né? Não, mas assim, o pessoal aceita. Vai pra cima, né? O pessoal, não, pô, legal. Nunca ouvi na minha vida essa música. Não gosto, teve Teve um culto que a gente cantou Apocalipse Sinal, eu dei muita risada. O dia do cabelo, né? Meu Deus. Nossa, não foi esse dia, não. Apocalipse Sinal foi um outro dia que, olha, fez todo sentido. Foi depois, verdade. É que eu arrumei o parceiro que chacoalha, tem cabelo, você foi cortar o cabelo? Do cabelo foi muito bom. Foi muito bom. Nossa. Foi domingo sábado à noite, inabaláveis. Foi sábado à noite? Não foi um domingo à noite. Domingo à noite. Mas foi um dia de inabaláveis, não foi? Foi, né? Que o Jean soltou os cabelos, né? Anjo. O Jean figura. Ficou com inveja? Eu, inclusive, que eu não sei. Os desprovidos de cabelo. Esse dia do cabelo, a música pedia isso, né? O final da música. Sim, o final da música. Pedia. Só que aí eu falei, não, Jean, tá bom, nós vamos fazer o trecho final. Aí a gente faz lá uma graça, brincando. Mas eu não imaginava. Na hora que... Tava tocando, na hora que eu vi ele com o cabelo solto na cara. Sabia se dava risada. Eu só queria rir. Solo, né? E ele lá. Mas o pastor adorou, né? Eu chamei ele. Ele Nossa, gosta, eu liguei, né? eu vim aqui. Ele gosta. Cara, a gente tava falando do worship, né? O que você acha, assim, que antigamente a gente ouvia, por mais que fosse adoração, a gente pega a linha do David Keelan, Antônio Cirilo. Pô, os caras eram conhecidos por ter muita guitarra na música. E hoje a gente ouve, né, os worship da vida aí e tal. Acho que até eles mesmos mudou um pouco a característica. Você acha que a guitarra tá perdendo um pouco de espaço dentro da igreja? Assim, voltando a falar desse cenário. Na verdade, se você pega esse estilo, porque é interessante, fala do worship como se fosse algo da igreja, né? Esse estilo musical. De fato, né? É um estilo que está rolando, porque pra gente virou e tem esse nome. Mas se você pegar, é um estilo que está rolando na música, né? Na verdade, o que acontece? A música acaba influenciando a música da igreja. Sim. É tudo música, né? A gente está cantando a palavra de Deus, mas está usando o ritmo, está usando a influência. Então, é basicamente um Coldplay, que vem do YouTube, e aquela coisa toda. Mas, assim, falando da guitarra, eu acho até que tem muita guitarra. Mas num estilo, uma maneira de tocar diferente do que a gente... Não tem aquele não punch, tem aquela, né? não tem. Aquela coisa, né? Usar os efeitos, muito delay, reverb. Eu nem manjo muito, porque não é um estilo que eu me aprofundo. Sim. Quando eu precisei tocar, eu usei até a guitarra limpa. Porque não é algo que me atrai, um som que eu escuto. Mas quando a gente tem que tocar, a gente vai tocar e fazer o melhor possível. Mas eu acho isso, assim, é diferente daquilo que a gente está acostumado, que a gente gosta, vamos falar assim. Mas tem a guitarra.
ninguém consegue se livrar da guitarra, né? A guitarra tá sempre presente. Não tem jeito, né? Mas fugiu, a gente perdeu muito daquele som, da pegada, né? Do drive, daquela coisa da fritação, né? Que eu acho que tá voltando, né? Você começa a pegar alguns artistas gospel aí gravando, já estão gravando rock. Fernandinho tem muita coisa esse pesada, álbum do né? Fernandinho, é o único, né? Acho que é o nome do álbum. Só eu já toquei umas 2, vão tocar 3 ou 4. Mas é bem pesado, é bem legal. Então, isso é onde eu acho que é positivo. Não ficar preso em um estilo só. Né? Porque vai saturando, vai cansando. Satura, né? E a minha visão sobre o worship, ela mudou quando eu estava vendo o Aposan falar alguém. Porque o pessoal fala, worship. Cara, worship não é um estilo musical. Né? O worship vem de adoração, oração. A música que vem por trás do worship, ela é nada mais, nada menos do que soft rock. Então, é worship? Não é worship, é soft rock. E o soft rock já fala, é a guitarra fofa. Né? A gente tá falando de treino aqui, né, agora há pouco, é a guitarra fofa. É a guitarra sem drive, com muita modulação, com muito delay. Sim. Quando eu comecei a mudar a minha mentalidade e tentar entender isso aí, vou ser bem sincero aqui, né? Você gostou? Eu parei de criticar. Não gostei. Eu parei de criticar. Porque pra mim... Você vai entendendo aquilo eu vim numa geração que guitarrista, Roger Franco, enfim, vários, era fritação. Muita guitarra. É fritação. Então, hoje eu tenho uma concepção de que... hoje eu tenho uma concepção do quê? Que a guitarra, no soft rock, é uma guitarra pobre, é a guitarra sem distorção. Ela não dá corpo, não dá peso. Tem músicas e músicas, né? Mas essa é a minha percepção. Que é a guitarra fofa, né? Ela não tá, ela tá e não tá, né? Tá e não tá. Mas tá e não tá. Tem caras fazendo um som assim que você fala... Não, animal. Com muita técnica, que é muito legal de ouvir. É muito legal quando a gente tira o preconceito da coisa, né? Você fala assim, isso não presta. E a gente tem uma tendência. É natural, ainda mais a gente que um pouco mais Porque você fala, não, esse som é fraco, né? Esse som... Não... E quando você tira isso, você fala, deixa eu ouvir com calma, deixa eu entender o que está rolando aqui. Você vai ver que tem música ali, que tem técnica, que tem gente boa fazendo. Mas a gente sempre vai ter a nossa preferência, né? Sempre vai ter. A gente tem tocado, tocado muito Marcos Salles. O Marcos Salles é esperto, né? Ele começou a pegar os worships e colocar rock, o estilo dele. E ficou. E aí você vê que tem letras muito boas no estilo do worship, de gravações. Então, é isso, é tirar esse preconceito. É falar, não, dá para se tocar tudo, mas tem que ser tudo, não pode ser só um, né? Como ao contrário também é verdadeiro, né? O pessoal pegou as músicas boas e tornaram worship, né? Assim. Sim, que tinha um arranjo mais rico. Mais... Sim. Eu já, por exemplo, teve uma música que eu estava procurando esses dias, eu falei, nossa, de quem que é? Porque eu queria uma determinada versão. Sim. Eu procurando, aí eu encontrei uma no worship, eu falei, não era essa que eu queria. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, assim, porque eu sou da geração que, né? Sim. A música era um pouco mais vibrante. Tem arranjo, né? Tem arranjo, tem técnica, né? Sim. E a gente acaba sentindo falta. E não é porque a gente não gosta, é porque a gente acaba sentindo falta. Então, eu realmente, nossa, por que não tem mais? Por que não tem? Então, quando fica muito pobrinho, dá uma agonia. Não é que você não gosta, dá uma agonia. Sim, a gente estava acostumado com, por exemplo, lá na época que eu falei Ronquenoli, Usana Music, que era assim, era muito rico de instrumentos, de arranjo. Era difícil. De letra também, né? E de letra. Bíblico, né? Sim. Isso que eu ia falar. Sim. Por exemplo, a questão até de instrumento, por exemplo, no worship... acaba ficando muito se tem uma ou mais guitarras, né? Tipo, 2, 3 guitarras. Sim. Quando a gente fala de outros tipos, tipo, 2, 3 guitarras, e aí você consegue ter vários sons, 2 teclados, aí você consegue ter mais instrumentos fazendo aquela harmonia. Sim. Né? E aí, pegando o gancho do que você ia falar sobre as letras, é isso que eu ia te perguntar, né? O que você está achando das letras, né? Porque, assim, ao meu ver, hoje as letras vêm um pouco pobre. Que a gente compara antigamente. Eu fiz uma experiência esses dias, até para não me fechar, né, porque você faz uma playlist. Vocês estavam me zoando porque eu não tenho Spotify, gente, eu não tenho Spotify. Ele vai baixar. Mas eu tenho o YouTube. Acho que eu sou o único cara que paga o YouTube. O YouTube Play. Porque eu falei, tá perfeito aqui, eu acho tudo que eu quero, sem propaganda. Tá na mão, né? Não então, precisa. mas eu tenho lá. E aí,
para não me fechar, né, só naquilo que eu gosto de escutar, eu falei, peraí. Aí eu comecei a colocar assim, né? Melhores do gospel 2023. E deixei rolar. Gente do céu. E foi assim, eu acho que eu escutei... Aí você começou a descer, Meu Deus, umas... 1990. Não, eu deixei rolar, vamos deixei voltar rolar. pros anos 80. Deixei rolar o 2023 lá. Tocou, sei lá, umas 20 músicas. Claro que eu escutava a boa parte da música e passava pra frente. De verdade, assim, vamos falar 20, 2 ali eram uma adoração, tinha um conteúdo. As outras, pra mim, era música de autoajuda. Porque era aquela coisa assim, você... Não que não tenha o seu espaço, mas assim, você vai vencer, você vai conseguir, né? O homem é o centro, né? E o homem é o centro. Então, o problema vai além, né, das músicas. Você percebe que é um tipo de ideia, de visão que se tem. Mas, falando do louvor, muito. Então, se você fosse tocar aquilo ali, para mim, é música de autoajuda. Sim. Tem o seu momento, às vezes, claro, se é a palavra de Deus. Para mim, é algo determinante num louvor, de você falar assim, isso é realmente um louvor, é uma música de louvor. Ali está a palavra de Deus. Ou expressa diretamente, né, como a gente tem várias, que é salmos, que é, enfim. Ou ali você está pregando a palavra de uma forma mais fácil de se entender. Mas o louvor, para mim, é isso. Porque o que transforma não é a melodia que você está fazendo, mas é o conteúdo, é a palavra que está... É a mensagem que ela carrega, né? Exatamente. O que transforma é a palavra. É isso que vai mudar a vida das pessoas. Então, quer fazer um louvor bom, quer fazer uma música boa, é citar a palavra de Deus. Sim. Fugiu disso, pode ser entretenimento, mas não é louvor, não é adoração. Eu gosto muito do que o pastor Antônio Cirilo fala. Uma vez perguntaram para ele, né? Cirilo, qual que é o teu método de composição? Ele falou, cara, antes de eu dormir, eu deixo um bloquinho de anotação, uma caneta do lado da minha cama, o violão e um gravador. Sim. Eu leio a Bíblia, eu oro, deito e durmo. Deus me acorda com a letra. Aí perguntaram, como assim? O que você ora? Eu falei assim, Deus, eu preciso escrever, eu vivo disso, eu sou um ministro. Me dá uma música. Meu e ele Deus. acorda de madrugada, cara, e escreve e vira música. Que coisa, Entendeu? né? Acho que a esposa sofre, porque o cara acorda de madrugada, Sim. liga o gravador, começa a tocar o violão e cantar. Acho que a esposa vai... Ainda bem que ele... Mas ele tem um quarto que ele vai pra Também. Ainda bem que ele não é baterista, né? Não, já pensou? Meu Deus. Mas é muito legal ouvir as experiências, Sim. né? De quem compõe, assim. Porque é sempre de algo que Deus deu, de uma experiência que Deus deu com aquela pessoa. Sim. De poucas músicas que eu fiz, foram coisas desse tipo, assim. Uma experiência que eu tive com Deus. E eu me lembro de uma, assim, que a gente chegou até a gravar, assim, fazer uma gravaçãozinha no estúdio, que foi algo que eu estava orando num momento com Deus ali. Uhum. E eu sempre com muito medo de fazer isso. Falei, eu não sei compor, eu não tenho esse dom, né? Mas eu estava ali orando, buscando ao Senhor, Deus falando comigo, e estava com um tecladão até. Eu não sei tocar teclado direito, mas estava lá com o teclado, e eu comecei a fazer uma melodia, e Deus me deu uma palavra. Eu acho isso muito legal, porque assim, Deus me deu uma palavra, eu fui na palavra, e ele ministrou na minha vida através daquele texto. Uhum. E dali eu escrevi algo. Nossa. Então, é algo diretamente de Deus. Uhum. E isso tem eu entendo assim, uma carga, assim, quando você canta uma música que foi uma experiência, uma palavra que Deus deu a alguém, aquilo tem unção. Sim. Uhum. A palavra por si só já transforma, mas quando é algo verdadeiro, sabe? Algo que você viveu e Deus agiu na tua vida e você colocou aquilo numa letra e tem vários louvores que quando eu escuto eu começo a chorar. Porque você sente a unção naquilo. O testemunho embasado na palavra, ele tem muita Exato. força, né? Tem muita verdade naquilo, né? Alguém que cantar a música assim por cantar, tá só repetindo, já vai fazer diferença. É a palavra de Deus sendo pregada. Mas alguém que teve aquela experiência faz toda a diferença. Porque você acaba carregando. Exatamente. Eu vivi. Eu estou cantando aquilo que eu vivi. É muito né? louco isso, né? Mas não só de música vive o homem, né? Não. Sim. Cara, e assim, a bateria também, né? Só fazer um complemento. A bateria, depois que entrou na igreja, cara, ninguém mais conseguiu tirar. Exatamente. Né? Mas cara, vamos falar um pouquinho de presbitério. Você é presbítero também, né? E aí, como que faz essa relação? Presbítero, ministro, líder de célula? Como aconteceu também, né? Como aconteceu. Como aconteceu. Mas antes, foi. passa a garrafa itinerante para mim, por favor.
da garrafinha decorada. Essa garrafa é bonita, hein? Agora vai ser assim, gente. Vai ter a garrafinha transitando pra lá e pra cá. Tá? Mas pode Não, eu tô com água aqui ainda. Tô tomando direto. Vocês querem café? Não, obrigada. Não. Com água. Tá quem chique, quiser, hein? né, ó, temos a nossa caneca. As canequinhas. Vou pôr ela aqui do lado. Comprar a nossa caneca, tá na descrição do nosso vídeo pra fazer o pedido, hein? Eu tô igual gaúcho, né? Gaúcho anda com chimarrão, anda com garrafa de café, o chimarrão, né? Daqui a garrafa. Então, e aí, como que aconteceu esse lance do... Foi outra coisa que eu nunca busquei, né? Nunca, eu quero ser presbítero, enfim. Mas na caminhada, né? A gente, dentro disso que eu tava falando, pregando, então sempre me colocavam para pregar, né? Ministrar a palavra. E a gente vai se envolvendo no ministério. E eu sempre tive envolvido, sempre tivemos, eu e a Priscila, né? Com célula, na Rocha, principalmente. Com jovens, então a gente já foi líder de jovens num período. A Priscila sempre envolvida com o Ministério Infantil. Aqui que eu comecei a me envolver junto com ela. Foi líder de louvor também, né? Fui líder de louvor por muito tempo, mais tempo do que deveria. Porque não é fácil. Eu conheço as histórias. Ser líder de qualquer ministério é difícil, mas acho que do louvor é um pouquinho mais. Né? Envolve muita vaidade, muito ego, não é fácil. Mas foi um período de muito aprendizado. Então, sempre envolvido com os ministérios. E aí, na verdade, desde criança veio palavra para mim em relação ao ministério, vamos dizer, pastoral ou presbítero. Né? Deus já falava. Né? Eu me lembro até hoje, assim, falando agora. Né? Mas eu era criança numa reunião uma reunião caseira, não era uma célula, uma reunião. E eu lembro do pastor que estava ministrando e falou, esse menino tem chamado. Olha só. E eu fiquei só olhando aquilo, né? E é interessante porque sempre me atraiu, assim, a ouvir uma ministração de palavra. Não que o presbitério seja só pregação, não estou dizendo isso. Claro. Mas uma das funções me chamava a atenção. E aí eu acho que as mais importantes, né? Que é você se preocupar com pessoas. Se preocupar com o próximo, Vidas, né? Querer ajudar. E eu comecei a descobrir isso em mim, assim. Eu gosto de aconselhar, vamos dizer assim, eu gosto. Qualquer pessoa que chegar em mim e falar, preciso de um conselho, ou às vezes nem fala que precisa, eu já estou falando. Olha, se eu puder te ajudar, e eu gosto de fazer isso. Eu entendo que é do chamado, né? E viram isso em mim, né? E foi na Rocha. Na verdade, eu posso dizer que até na igreja que eu estava antes, na Nova Aliança, já tinham me chamado para isso, eu era muito novo. E eu mesmo fiquei assim, falei, eu sou muito novo para ser consagrado, mas a pastora, né, a pastora Josefa, queria me consagrar, via esse chamado em mim, mas não foi o momento ali, né? E mais à frente, na Rocha, fui consagrado, e fomos, né, eu e a Priscila é presbítera também. Mas a gente sempre desempenhando um trabalho. De verdade, eu nunca me preocupei com o título. Presbítero, tanto que eu nem falo, assim, presbítero, tá bom, você está falando, eu sou. O título, ele é relevante quando você está cumprindo ali, você está envolvido com a causa, com a obra. Então, exato. Né, E se tem uma visão errada disso, às vezes, de achar que o presbítero, ele está é uma casta o pastor, né? Ele é uma casta diferente na igreja. Ele é alguém não. Bem pelo contrário. Ele é o cara que tem que estar servindo. É o cara que... Esse é o chamado. Você vai servir, você vai cuidar das pessoas. Né? É só isso. Você está ali para fazer isso, servir. No caso, você ainda está sendo mais visto, É. sendo mais observado ali pelos outros, né? Porque, nossa, você fica exposto, né? Porque se tem essa visão errada, né? De que é alguém diferente, alguém que está em destaque. Não, é alguém que está ali para servir. Eu acho que até quando você está com título, né? As pessoas, não só a questão das pessoas observarem, mas as pessoas criam muita expectativa sobre aquilo, né? Sim. Se teve uma ideia muito errada, eu não vejo isso hoje, onde estamos, né? Na Rocha Vila Matilde. Mas de um plano de carreira, né? Então, a pessoa é diácono, depois ele é presbítero, depois ele é pastor. E a gente entendia assim, tá certo, né? Essa visão parecia que era o correto. E não tem nada a ver. Mas tem gente que nunca vai ser... Não tem nada a ver isso. Né? Tem gente que é muito bom como diácono e vai ser ótimo diácono. Mas às vezes não vai ser um bom presbítero ou tipo... Sabe, porque não é o chamado dele. Não é o chamado ele é um diácono, sobre... esse é o chamado. É isso que importa, esse é meu chamado. Somos um corpo, né? A mão não vai ser uma cabeça, né? Exato. Então a ideia de que um pastor é mais importante que um diácono ou que, enfim, qualquer outra função dentro da... É um erro. Não, essa é a função dele, essa é a minha. Né?
Então, mas foi isso, assim, fui chamado para isso e me dispus. Nunca tive à frente de igreja, né? Sempre ajudando, né? Participei um pouco de algumas. A gente participou um pouco quando teve um trabalho em Campinas. Fiquei um pouquinho no Maringá, mais para da Rocha Maringá, mas foi ali mais para ajudar no louvor, enfim. Mas nunca tive à frente de igreja, mas sempre trabalhando, sempre envolvido. Então, a gente é meio assim, topa tudo, né? Hoje menos, porque a distância, tudo, não permite que a gente faça tantas coisas. Mas a gente está sempre procurando se envolver. Então, estou envolvido no louvor, como o Paulo citou, estou envolvido na célula, que é algo que, né, na verdade, todo mundo tem que estar envolvido na célula, né? Precisa, né? Então, a gente faz parte disso. Como eu falei, a Priscila trabalha no Ministério Infantil, às vezes eu consigo estar junto e é muito gostoso, algo que eu nunca tinha feito. É gratificante, né? É muito gratificante. Mas foi esse chamado, assim, foi algo. E eu resisti um pouco a isso também. Eu falava, não, né? Eu tinha para mim, não sei se eu tenho esse chamado. Hoje eu entendo que Deus tem momentos na nossa vida, né? Hoje eu estou, por exemplo, envolvido muito com o louvor. Espero ficar para sempre, mas talvez daqui um pouco Deus fale, não, vai fazer outra coisa. E eu estou aberto para isso. O que me importa é fazer aquilo que Deus quer de mim. Eu sei que eu vou ser feliz fazendo o que Deus quer. Né? E é muito mais talvez a intensidade do que você faz, por exemplo, em um ministério independente, do que você fazer pouco em vários. Exato. Né? É bom você estar envolvido dos pés à cabeça com um, do que estar com vários e não conseguir, né, fazer. É o famoso você querer abraçar o mundo e não conseguir fazer nada, né? Sim. Tem uma pergunta aleatória aí? Você quer dar uma olhada aí? Que chegou? Peraí. Porque a gente tem a pauta, Pergunta, né? Então a gente vai, eu fiquei com medo vai agora. trabalhando na pauta, aí o pessoal da técnica manda uma pergunta ou outra ali, a gente vai tá aberto aqui. É onde o cara se enrola aqui. Não, porque assim... quer falar? Sim, não, eu sei por que ele perguntou. Não, Cadê? pergunta aí. Hoje, a base da igreja, né, temos a pregação, né, mas a gente sabe que a música, por si só, ela é uma coisa que é a base da teologia. Por quê? Quando você está em casa, o que você lembra? Você lembra da palavra ou da música? Da música. Sim. Então, ela acaba criando uma teologia paralela com as pessoas, né? Certo. Então, em cima disso, o que você tem achado sobre essa teologia que está sendo formada, sabe? Tipo, porque a música está vindo tão pobre. Ui. Porque, assim, quando você escolhe as músicas, você precisa ter sabedoria na hora de escolher. Você como ministro, Sim. né? Então, que você... Como é a sua seleção e como você vê isso, entendeu? Sim. Como a gente falava agora há pouco, né? Você, pelo menos eu escutando ali uma seleção de músicas do que se toca hoje. Você tem só um tema, só um tipo de linha ali de pensamento. É muito perigoso, né? Quando você tem uma boa parte do culto, que é o louvor, e está sendo ministrado coisas que não edificam, que não levam... Porque o momento do louvor, ele está preparando para a palavra. A gente sempre entendeu assim, né? A pessoa está se quebrantando, está se entregando, e aí eu sempre escuto esse exemplo. É igual um avião decolando, né? Então, ele precisa decolar, e esse é o momento do louvor. Você está decolando esse avião, e você precisa entregar para a palavra com ele... Aquele voo de cruzeiro, né? Tem um livro que fala isso. Decolando nas asas da adoração. Sim, é verdade. Eu lembro até que você me citou esse livro. Eu mandei um PDF. Foi. Né? Não, eu já tinha lido esse livro. Mas faz tempo, hein? Tudo faz tempo na nossa vida. Não, é muito Tudo que eu penso já faz 20 anos, então precisa ler de novo. Por aí. Mas é isso. Então, assim, dependendo como você entrega para a ministração da palavra, de repente você derruba um culto, né? Sim, mas a questão, tipo assim, de levar também as pessoas... a entender aquilo que elas cantam. Sim, entendeu? Sim. Por isso que quando a gente seleciona, pelo menos eu entendo assim, quando eu vou fazer uma seleção dos louvores, é algo que está falando comigo, é algo que está muito claro. Não eu tento pegar músicas assim que não são complexas. Né? Eu acho que a palavra tem que ser ministrada de maneira simples. Até a minha maneira de ministrar quando eu prego.
porque já é a minha maneira, eu não sei nem porquê. É que eu já vi você fazendo, tipo assim, as músicas que você pega e até a sua ministração, eu acho, tipo assim, simples mesmo, real. Mas, por exemplo, eu tô colocando ele mais em uma sinuca de bico, peraí. Daqui a pouco eu vou me esconder embaixo da mesa. Mas, por exemplo, sabe a música, assim, das lamparinas? Sim, sei. Sabe, aquela assim, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Sim. Eu tô colocando aqui, tipo, porque às vezes as pessoas estão cantando no automático. Sim. E dá para entender, quem conhece um pouco mais de palavra, e que não é no geral, vamos ser bem claro, até entende que as vestes, né, fomos lavados, blá. Mas tem um público, que é a grande parte, que não vai entender. Sim. Né? E que as vestes não é as nossas vestes, é as vestes do Senhor. Sim. Você me lembrou uma coisa aqui, que eu lembro que a gente cantava uma música assim, persegui meus inimigos e os atravessei, os consumi, como é que é? Os consumi, os atravessei, né? Persegui os meus inimigos e os alcancei. Os consumi e os atravessei. Eu vi uma vez sobre os pés do Senhor eles caíram e jamais se levantaram. Alguém que nunca foi na igreja e ouve você cantando isso, fala, meu Deus do céu, esses caras são loucos. Os caras são, nossa. Eles vão atravessar com uma... Então, sim, eu acho que tem que ter esse cuidado do que a gente está cantando. E como a gente falava antes, você tem pessoas diferentes, de momentos diferentes na igreja. Tem o cara que está chegando e tem o velho de igreja, que já conhece, que entende o que você está cantando. O que acontece hoje com as letras, eu acho que tem muita liberdade poética. Isso. Então, assim, você canta algumas coisas que você fala, nossa, é poesia pura. Isso. Se você se aprofundar naquilo, você vai ver que é uma letra profunda e que o cara teve uma experiência com Deus e ele escreveu aquilo. Mas quando você está cantando, você não está entendendo. Tem músicas que eu demorei para entender. Eu falei, nossa, tá, entendi o que ele está querendo dizer. Tem uma mesmo que é do Morada, que eu demorei um tempão para entender. Então, aí quando eu assisti o recorte dele, que a gente falou... Aí não entra naquele lance da música ser congregacional ou não. Isso. Aí entra na sensibilidade do ministro, né? Ou do cantor, do músico, quem for. Falou, opa, essa aqui é para a igreja, essa aqui é para eu ouvir na minha casa. No meu secreto, né? No meu secreto. Sim, né? Eu concordo. Tem músicas que não dá mesmo, definitivamente não dá. Tipo Florzinha de Jesus, se eu for cantar. Não, e dá, hein? Mas assim, eu acho que se você, dependendo do contexto, por exemplo, a gente brincou aqui sobre ter tocado Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal é uma letra que fala Apocalipse, não tem nem como se confundir ali. Mas alguém, talvez, que nunca ouviu falar direito sobre o texto de Apocalipse, vai ficar meio... Porque a letra, por exemplo, fala dos aviões desgovernados. Cantando avião desgovernado. O que é isso? Que tragédia é essa? Mas depende do contexto. O dia que a gente tocou essa música aqui foi uma bênção. Não sei se vocês... Por quê? A palavra falava sobre o final dos tempos. E para pegar essa música, na verdade, eu liguei para o pastor e perguntei. Eu sabia que a palavra era essa, né? Porque estava na sequência do livro de Marcos, se não me engano. E eu falei, pastor, posso tocar essa música? O que você acha? Aliás, eu falei, você quer cantar com a gente? Que eu sei que ele gosta. Ele, não, mas eu preciso me preparar. Eu falei, não, então tá bom. Mas porque ele dá liberdade pra gente. Sim, sim. Ele falou, e ele entendeu. Eu tenho certeza que ele lembrava da letra e falou, faz todo sentido. E eu lembro que eu até falei pro Jean, né, que ele ia tocar comigo. Eu falei, cara, essa música nem todo mundo vai entender, né? Nem todo mundo vai entender assim, vai conhecer. Bora, vamos lá. E fez todo sentido, porque a palavra preparou para aquela música. Na verdade, não foi nem o contrário, né? A música veio depois da palavra. Então, tem música que você fala assim, puxa, essa música... Até ilustra, né? De repente, Isso, ficou, né? Eu tive essa percepção. Sentido, ilustrou o que a palavra trouxe. Disse. Exatamente. Então, tem música que a gente fala, poxa, essa música aqui não cabe de jeito nenhum num período de louvor. Mas dependendo do que foi ministrado, da maneira, no momento que ela é colocada, vai fazer sentido. Só que tem que ser explicada. E na hora do louvor você não consegue ficar... não dá para explicar. Aliás, eu acho um erro você ficar gastando muito tempo falando. Pelo menos eu aprendi assim, né? O louvor, ele tem que fluir. Porque quando eu não tô lá em cima e eu tô embaixo, eu tô louvando, eu fecho meus olhos e eu me envolvo naquele período. Então, não precisa ficar falando muito, não. Você não quer também. A música vai fazer esse trabalho, porque a palavra dentro da música é ela que vai ministrar na minha vida. Sim. Eu entendo assim. Então, se a gente ficar gastando muito tempo para explicar a música, imagina, né? Essa música fala disso. Vira uma aula de música. Então,
eu acho que tem espaço, só que por conta de ter muito essa liberdade poética, às vezes, né? Às vezes confunde um pouco. Sim. Né? Quem compõe tem que tomar cuidado e quem canta também, né? O evangelho é simples, ele tem que ser simples para que todo mundo entenda, né? E a gente tem que entender qual é a nossa igreja, como as pessoas entendem a palavra, né? Como ela, vamos dizer assim, em que ponto elas estão ali. E Deus dá essa graça, na verdade, né? Quando você vai fazer uma seleção de músicas ali para ministrar, o Espírito Santo está trabalhando. Dias atrás que eu fui ministrar a palavra, foi muito interessante, porque eu não liguei para ninguém para falar nada. Porque eu entendo que Deus vai dirigir o ministro do louvor, como ele me dirigiu na palavra. Gente, foi uma coisa assim muito louca, porque eu busquei eu estava com uma palavra na minha cabeça, eu ia falar sobre confiar em Deus e tal, e Deus foi levando a palavra para outro caminho. E eu cheguei com a palavra pronta aqui e tal, e na hora do louvor, todos os louvores prepararam para essa palavra que Deus tinha me dado. Olha só. Quando eu subi, tanto que eu liguei para você, né? Ismael me ensinou, eu falei, eu liguei para você para perguntar. Ele, não. E Deus usou. Então, a gente tem essa confiança de que Deus está conectando todas as coisas, né? Sim. É uma equipe e vai funcionar ali. Na base da oração, né? A gente busca em Deus as coisas, não pode fazer da nossa cabeça, né? E aí ele responde, né? Mediante a busca, né? Sim, Isso sim. é muito legal. Cara, assim, acho que já pra gente já ir partindo aí para um final, como que é conciliar tudo isso? Trabalho, Sim. casa, célula, pregação, ministro de louvor, como que... Já foi mais difícil, né? Equilibra os pratos. A gente, anos atrás, a gente se envolvia em mais atividades na igreja. E se tornou bem desgastante. Ministério infantil, desculpa. Ministério infantil, de vez em quando. Eu, no meu também. caso, de vez em quando, precisa muito mais. Mas, assim, a gente aprendeu a organizar nossa agenda, né? Porque até eu escutava o pastor Flávio, quando ele esteve aqui, né? Falando sobre planejamento. É fundamental, né? Você se planejar. E a igreja, ela tem que estar dentro do nosso planejamento, nossa agenda. Como eu vou me organizar para fazer o meu melhor, como você falava. Puxa, eu estou envolvido nesse ministério, eu tenho que dar o meu melhor. Hoje, eu não sinto peso em nada do que a gente faz. Até porque, assim, parece muita coisa, mas não é, né? A célula, a gente está envolvido com a célula, está ministrando ali, tem o contato com as pessoas que estão ali, né? Claro, quem faz parte da célula. Mas, inclusive, a nossa célula é online, né? Ela não é presencial porque a gente mora longe. Então, fica mais fácil de trabalhar isso. E o louvor toma mais tempo, né? A gente vem no domingo, mas, na verdade, a gente ensaia ou no sábado ou na sexta-feira, a gente vai para o estúdio ensaiar. Se pegou esse hábito, é muito bom. E tudo é prazeroso quando você se programa. Então, a gente programa tudo. Vai ter ensaio, então eu já sei que aquele horário eu vou estar ali, já me preparo. Tal. E é um período gostoso, porque você está ensaiando, mas está conversando, está rindo, está tendo comunhão, né? E eu falo que já foi mais difícil porque anos atrás a gente se envolvia em tudo. Como eu falei, a gente estava lá liderando jovens e foi uma fase onde eu tinha uma empresa para cuidar. E não era fácil, assim, a gente corria muito e a gente não saía da igreja de manhã, de tarde. Mas Deus deu graça. Eu falo isso assim, eu lembro que eu estava estudando, estava fazendo faculdade, trabalhando, e eu estava na igreja, em ministério. Eu nunca deixei de estar tocando, de estar envolvido com louvor ou com outras atividades, porque Deus vai te dar graça para isso, né? Às vezes as pessoas falam, eu não consigo, é impossível. Cara, se você puder pelo menos uma vez no mês participar, seja qual for o teu ministério, é o que você pode. Você vai ver que Deus vai dar graça, você vai participar 2, 3. Mas eu vejo assim, se programar, se organizar, que tudo dá certo. Entendi. É totalmente possível. Uhum. Você estava falando de empresa, de trabalho. Eu não sei se você testemunhou durante o período do louvor, administração do louvor, ou se foi na palavra, que vocês chegaram a quebrar, né? Quebrou no meio, assim. Como diria bem quebradinho. Quebrou no meio em 2 pedaços, né? Sim, sim. E aí, como que foi essa recuperação? Porque assim, a gente pensa muito, se a gente pega nos preceitos bíblicos lá no começo, se você pega os grandes homens da fé, Abraão, Moisés chegou a abandonar, mas depois, né, com Jetro, as fazendas e tudo mais, esses caras eram milionários. Se for trazer para o contexto de hoje, sim, né? Bem sucedido. E bem sucedido, acho que milionário não é um termo muito legal. Bem sucedido, Sim. Eram bem sucedidos. Aí trazendo para hoje, você tem uma empresa, você tá legal, de repente
quebra. E a fé, como fica? Engraçado que a gente falava disso hoje, lembrando, né, dos episódios, mas assim, acho que Abraão não teve confecção, então ele não, ele não sofreu igual eu. Foi a fase que eu mais vivi experiências assim com Deus, porque é quando a gente é apertado, né, quando a gente é espremido, e foi onde mais eu vi a mão do Senhor, assim, sustentando a gente. Para você ter ideia, assim, a gente tinha a empresa, nunca foi uma empresa que decolou, né, e depois ela estava indo, a gente estava tocando, mas foi ficando cada vez mais difícil, chegou um momento que não dava para seguir em frente. Só que foi bem na fase que eu casei, que a gente casou. Então, assim, a empresa durou, sei lá, 6 anos, e na hora de quebrar foi a hora que eu estava casando. Então... A culpa não foi sua, tá, Priscila? Não foi sua a culpa. Que momento, né? Sim, e bem pelo contrário, foi aonde nosso casamento, logo no início, ficou fortalecido, porque ela do meu lado, me ajudando e vamos lá. Na verdade, antes de casar, ela já estava me ajudando do meu lado e apoiando. Mas porque ali envolveu totalmente, diretamente ela. A gente perdeu, a gente tinha comprado um apartamento, né, dado a entrada num apartamento, e a gente não conseguiu o nosso apartamento, porque meu nome ficou negativado, o famoso nome sujo. E foi no momento que a gente casou, esperando tudo. Então, assim, é nesses momentos que você vê a fidelidade do Senhor. E é nesses momentos, eu sempre digo isso, até respondendo antes sobre ministério, em nenhum momento eu parei. Falei assim, não, a minha empresa está quebrando, eu preciso dar atenção. Não. Falei, são coisas diferentes. Eu tenho o meu trabalho, pode estar indo mal, mas é o meu trabalho. E eu tenho o meu ministério na igreja. Em nenhum momento eu parei. Eu segui em frente. E eu vejo que Deus me honrou por isso. Porque foi uma fase muito difícil. A gente tentando honrar, e era impossível, né? Tentando honrar com tudo que a gente tinha para pagar, e não dava, e você vai se enrolando. E buscando no Senhor. E naquele momento, eu lembro que o pastor Mauro foi na empresa, na época, né? E estava só eu, meu pai, era a nossa família ali trabalhando, tinha funcionário também. E já no finzinho, assim, e ele foi lá, eu pedi, né, para ele ir lá orar com a gente e tal. E Deus deu uma visão para ele. E ele viu uma torneira, fiquei emocionado com a torneira do Mauro. Ele viu uma torneira de ouro, e ele falava assim que eu abria aquela torneira e jorrava água. E meu pai e a minha irmã pegavam a água da torneira. E eu lembro disso porque, assim, era uma fase muito complicada. Assim, a gente não tinha dinheiro para nada. Tava faltando para tudo. E vim falar de torneira de ouro numa hora que você tá jorrando. Você fala assim, quando vai acontecer, né? Mas eu recebi aquela palavra. Eu falei, amém, eu creio. E é o homem de Deus falando, né? E, gente, assim, a gente passou aquela fase, eu retomei o meu trabalho de antes da empresa, que era a representação. A gente nunca parou, mas tinha dado, né, deixado de lado. E a gente não sabia para onde ir. Falando, e agora? Eu tenho que retomar, eu perdi cliente, né? Quem trabalha com isso sabe, assim, você tem que estar o tempo todo ali, senão você perde a sua vaguinha. E Deus foi mandando gente, sabe? Aparecia gente para ajudar. A gente falou, não, eu vou comprar de você e tal. E aí, anos depois que eu fui entender o que era aquela torneira, assim, porque a minha preocupação era exatamente essa. Foi, essa empresa está sustentando a minha família. Não é só eu. É meus pais, a minha irmã, né, que estava ali trabalhando. E Deus foi me abençoando no meu trabalho. E hoje, assim, aí meu pai foi abençoado através do meu trabalho. Minha irmã hoje trabalha comigo. Então, aí a visão que Deus deu no meio daquele caos foi fazer sentido anos depois. Então, por isso que a gente nunca pode se esquecer disso. No momento da crise, você olha para o Senhor. Não para o que você está fazendo. Segue em frente. Continua trabalhando, continua servindo ao Senhor, porque Deus vai te honrar. E eu vi isso, Deus me honrou porque eu permaneci fiel. Amém. E hoje, graças a Deus, as coisas estão em ordem, né? As coisas... Trabalhando bastante. Trabalhando muito, mas... Muito difícil para conversar, viu? Manda mensagem, olha, demora para responder. Mas eu respondo. Viu? E aí, acho que você quer finalizar aí com... já pode ir. Eu fiquei emocionada. Nossa, não, muito... Não, porque, né, a gente acaba passando também, né, tipo, ser dona, né, tipo... Sim. Não é fácil, né? Só quem tem sabe. Só quem tem empresa, que trabalha como autônomo. Ele vai falar, alguma fórmula mágica, deixa aqui esperando. Confia no Senhor que vai dar certo. Deus dá empreender no Brasil, cara, não é pra qualquer Gente, é uma coisa de louco. Olha, é herói, viu? O herói é o maluco.
né? Eu lembro que... Eu tô na maluco, né? Eu lembro que quando a coisa estava muito feia, eu chamei um consultor, né? Eu já falei assim, em palavra. Para ajudar a gente, porque você não sabia o que fazer. Eu chamei esse cara, e um cara muito bom, inclusive. Mas aí chegou num momento que ele olhou e falou assim, cara, o que você vai fazer? Você tá perdido. Eu falei, se você que é o consultor não sabe como é que eu vou... Meu Deus, nossa. Se você que eu contratei pra me dar uma Vou te luz. pagar pra isso. Sabe me dar uma luz? Eu acho que eu não vou nem te pagar, então. Mas assim, mas Deus deu estratégia. Gente, hoje eu tenho assim uma confiança no Senhor. Quando a coisa tá estranha, tá difícil, eu falo, eu sei que Deus vai dar uma saída. E Deus sempre dá uma estratégia no trabalho. Deus te dá realmente estratégia, assim, uma maneira de falar com as pessoas, uma maneira de resolver problemas. O segredo, busca no Senhor a direção. Às vezes a direção vai ser como foi para mim. Para com isso aí que não vai dar certo. Eu tenho outra coisa para você. E eu sou muito feliz no meu trabalho porque eu entendi que foi Deus ali. Falou, ó, esse é o caminho para você. O segredo para ser bem-sucedido busca a vontade do Senhor. Ela é perfeita e agradável, né? Boa, então perfeita e agradável. Não tenha medo. E aí? Vamos. O que você tem para nos dizer um conselho? Apesar que ele acabou de Vocês gastaram um conselho. Estamos aqui. Uma palavra final para você deixar. Um conselho de sabedoria. Um conselho de sabedoria. Minutos de sabedoria. Quem sou eu para fazer? Laercinho, não teve jeito, né? Priscila me entregou no meio de um ensaio. Me chamou de Laercinho. E é Laercinho por onde eu passo. Filho do... Olha lá, o homem lá. Fiel homem. Filho do seu Laércio tinha que ser Laercinho, né? O seu Laércio tá dando Marli. Você falou irmã, mas você tem duas irmãs. Tenho duas irmãs. A Silmara, que tá aqui com a gente, que já veio aqui, né? Sou o segundo na família. Caramba. E a Daniela, minha irmã Daniela, que trabalha comigo, inclusive, e tal. Minhas irmãs. Olha, gente, se eu puder deixar um conselho, nunca desista, né? Da sua caminhada com o Senhor. Você quer ter sucesso, você quer ser feliz em qualquer área da tua vida, casamento, área profissional, tudo está nele, né? O que eu posso dizer da minha vida até hoje foi isso. Eu sempre me mantive no Senhor, né? Eu tive experiências com Ele que me provaram isso. Não teria outra maneira de eu ser feliz, né? Só o casamento não me faria feliz, nem a minha esposa. Só a empresa, só o meu trabalho não me faria feliz. Só o ministério na igreja não me faria feliz. É a caminhada com Cristo. É você ser amigo dele, é permanecer com ele. Permanecer nele, né? E aí tudo vai ser suprido na sua vida. Você pode estar duro, sem grana e estar dando risada. A paz, né? É paz. Não depende do dinheiro, né? Você pode estar sozinho. Eu ainda não encontrei a pessoa para mim. Mas você é feliz. Sim. Você não depende das coisas para ser feliz, porque... Para ser feliz você já tem tudo, você tem Cristo. Então, se eu posso dar um conselho esteja no Senhor, permaneça nele. É o segredo do sucesso. Sucesso. Isso aí, amém. Lércio, obrigado, cara. Eu que agradeço. Foi um compartilhado com a gente aí, ter tido esse momento. Acho que muito assunto a gente pode aprofundar e, né, ir falando e tal. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã cedo. A gente tem que trazer a Priscila agora. Mas Priscila tem mais história do que eu para contar. De repente ela começa a falar algumas coisas. Então, dá umas entregadas aí, né? Já entregou o Laercinho, né? Ela é perigosa. Ela é detalhista quando ela fala. Pois meu Deus. Mulher é detalhista, né, cara? Sim. Cara, nossa, às vezes a Esther fala coisa pra mim assim, a gente vai fazer 10 anos de casado. 9 anos atrás, Dá medo, não dá? Como você lembra disso? Se você lembra disso... Talvez é porque aconteceu, né? Não, sim, aconteceu, mas eu não lembro. Tipo... Né? É que a mulher tem razão. Um detalhe importante não deixe o cabelo crescer de novo. Não sei. Não gosta. Vamos ver. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado aí mais um episódio. Laércio, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Sibeli, obrigado mesmo pelo convite. Começa aí demos início à segunda temporada. Começou bem. Começamos já com o pé direito, né? É isso aí. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com a tia do Zap, com os irmãos, manda pra todo mundo aí. Você que não é inscrito, se inscreve. A gente tinha uma meta até dezembro, né? 2023, chegar a 1.000 inscritos.
Não chegamos. Mas vamos chegar lá. Vamos continuar, lá. Porque esse podcast, ele nasceu no coração de Deus e ele tem uma missão, né? Quem é da casa sabe qual a missão que a liderança passou para nós, e é comprar o prédio. Então, um dos alvos desse podcast é monetizar para isso. Sim. Né? Não, para quem não sabe, então tá sabendo agora. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar e vamos se inscrever, cara. Deixa teu comentário aí, de repente, se você quiser que o Laércio vai lá vender alguma coisa para você, se você é um empresário também, do comércio. Se você gostou de alguma parte, faça seu corte também. Faça como a Maísa, mande a minutagem, beleza? Gente, Deus abençoe. Obrigado, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.